Olá, bom dia. Estamos aqui no altar da Igreja Comunidade Cristã Fruto do Espírito aqui do Penorte. Eu quero dar um bom dia, desejar a paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo. Nessa manhã fria de domingo, nós estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Que as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que os desejos do teu coração sejam alcançados em Deus. Que as suas petições sejam respondidas. E nessa manhã, nós estamos na escola bíblica dominical e estamos falando, fazer um resumo das aulas que foram ministradas aqui. Foram 13 aulas, onde tivemos diversos professores. Na verdade, nós começamos a nossa escola bíblica dominical ainda antes do isolamento social, e depois veio essa situação da pandemia, mas não deixamos de dar as aulas. E esse tema muito importante, que é sobre o corpo, alma e espírito, foram 13 aulas muito voltadas, única e exclusivamente para esse tema. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Tessalonicenses, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo já está falando acerca desses três estágios da vida do ser humano: a parte física, que é a parte biológica ou fisiológica, e está falando também da parte da alma, que é a parte psicológica, que é o psique do ser humano. E quando nós olhamos, e fala também da parte teológica, que é a parte do espírito, quando ele se envolve, que é a parte do espírito do homem que se conecta com o Espírito de Deus, e por aí vai. Foram aulas essenciais para todos nós, que nós precisamos nos conhecermos. Nós somos dotados dessas três essências: corpo físico, que é a parte biológica ou fisiológica; a alma, que são onde abriga as emoções, a identidade do ser humano, as vontades, os desejos; e a parte espiritual, que é a parte da conexão com Deus. Ok? Tiago, pode passar por os slides. Já nós vamos passando aqui, o Tiago está me auxiliando nessa manhã. Pode passar, Tiago. E pode passar também. Esse eu já li, esse aqui eu já li, né? Onde Paulo fala. Passa, Tiago. Aqui tá bom. A lição número 1 foi onde foram tratadas acerca da origem do homem, né? E no Gênesis, capítulo 1, 26, fala sobre... Eu não vou discorrer, até para você, se você quiser tirar um print da tela, quiser anotar, vai anotando, que eu vou fazer um resumo. Eu não vou ministrar em cima de cada aula que for, eu vou só abordar os temas, e alguns eu vou entrar um pouco mais. Aqui fala da origem, da criação, aquele negócio todo. O Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, que remonta sobre a origem do homem, o próprio salmista escrevendo da formação dele. Então está aqui, a lição número 1 foi discorrida, muita propriedade por cada professor que deu as aulas, foram excelentes. Eu quero parabenizar cada professor que se empenhou na ministração dessas aulas anteriores. Foram algo maravilhoso, enriqueceu todos nós. E no Salmo 139, do versículo 13 ao 18, eu vou até ler o Salmo 139, do versículo 13
ao 18, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia no Salmo 139, nós vamos ler do versículo 13 ao 18, que diz assim, o salmista Davi diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, ou seja, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os tecesses se os contasse, excedem os grãos de areia, continuaria sem jamais chegar ao fim. Aqui o salmista falando da sua criação, da sua origem e exaltando a divindade do Criador, ok? Pode passar, Tiago. Essa aula 1 foi muito boa, essa aula sobre a criação do homem. E essa lição número 2, que trata da natureza humana, a nossa natureza. E a nossa natureza é algo maravilhoso, né? E o Tessalonicenses 5, 23, e aqui fala da natureza biológica, natureza psicológica, como eu disse na introdução dessa aula, e a natureza teológica, que é a parte do corpo, alma e espírito. Então a essência está aqui. E aqui nessa revista eu gostei muito dessa parte da natureza humana, né, da natureza psicológica, que é a alma. A alma é onde abriga a identidade do indivíduo. É o princípio inteligente que anima o corpo. Utiliza-se dos órgãos e sentidos para comunicar-se com o mundo exterior. É a sede da nossa personalidade. É o resultado da criação imediata de Deus. Suspira pela proteção, comunhão e provisão do Senhor. Aqui está falando da alma. E a natureza, né, biológica já é fora do comum, é coisa maravilhosa. E hoje, no final desta aula, eu vou estar reportando acerca do próximo tema que nós iremos implantar na escola bíblica dominical aqui na igreja do Penorte, sobre o vaso, né? Aqui está falando de um vaso, né? Quando fala Colossenses capítulo 5 versículo 23, fala desse vaso constituído por Deus. E foi colocado o que dentro desse vaso? Foi colocado essa alma e o espírito, né? O vaso é composto. Vamos falar desse vaso um pouquinho, sobre a natureza biológica ou fisiológica, né? O nosso corpo físico, a nossa estrutura física, contém 18 elementos, dos 100 elementos encontrados na natureza, 18 compõem o nosso corpo. Ou seja, nós fomos tirados do pó da terra mesmo, aí dentro da origem e da natureza, a gente observa tudo isso, e é coisa grandiosa, né? O corpo humano é composto de 208 ossos, 650 músculos, 1.800 quilômetros de vasos sanguíneos e um coração que pulsa 4.200 vezes por dia. Olha que obra maravilhosa que Deus fez. Olha que vaso lindo e maravilhoso que Deus fez. E não parou por aí. Ele ainda colocou a alma
e colocou um elemento que é para o homem se comunicar com ele, que é o espírito, né? Então, aí entra essas naturezas, a natureza biológica ou fisiológica, entra a natureza da alma, das vontades, dos desejos, os sentimentos e por aí vai, como eu já li. E a natureza teológica, ou seja, Deus, né, da parte que se comunica, se encontra com Deus. O Espírito de Deus se encontrando com o Espírito do homem, através dessa natureza teológica. E vamos andar, pode passar, Tiago. Aqui, ó, na lição número 3, a verdade sobre a queda do homem. Aqui no Gênesis, quando a serpente vai lá e bate um papo com Eva, seduz Eva a comer do fruto proibido, ou seja, cometer o pecado da desobediência, levar o marido a cometer o pecado, e o marido come também, criou uma celeuma de desobediência, e aquilo ali acarretou sentença, veio juízo sobre eles. A justiça de Deus veio sobre Adão e sobre Eva, através da desobediência. Aí quando Deus vai e pergunta, Adão, mas comeu do fruto, aquele negócio todo, começou a queda. Aí a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, Adão quis transferir a culpa para Deus e para a mulher, queria se isentar da culpa. E muitas vezes a nossa queda está exatamente em não assumirmos os nossos próprios erros. Queremos transferir e queremos culpar Deus. Quem é culpado é o Senhor, porque é o Senhor que me deu essa mulher. E ela me fez isso, fez eu comer desse fruto. Olha só, querendo transferir culpa para Deus, querendo se isentar da sua própria culpa e transferir a culpa para Deus. E Deus vai perguntar para a mulher, o que aconteceu? A mulher, a serpente que tu criaste, querendo transferir a culpa para Deus. A serpente que tu criaste me enganou, me falou do fruto e me seduziu e eu acabei comendo no fruto. Olha só, aí veio a justiça e o juízo, porque Deus já tinha estabelecido a norma para eles não transgredir a norma, mas eles transgrediram e foram sentenciados por isso. Ok? Então aí que veio a queda do homem devido ao pecado da desobediência, a minha, a sua, a nossa desobediência aos preceitos, aos princípios de Deus, leva-nos à queda, leva você à queda, me leva à queda se eu andar em desobediência aos princípios de Deus, aos preceitos, os estatutos estabelecidos por Ele. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Cuidado, porque a arrogância, a displicência, andar vacilante, tudo isso pode provocar a queda. Adão foi feito, obra-prima, um vaso lindo, maravilhoso, criado pelas próprias mãos de Deus. A mulher extraída da costela, coisa linda, maravilhosa, cometer o pecado da desobediência e veio a sentença, veio o juízo. Olha, o pecado gera o juízo de Deus. Então, tenha muito cuidado para que você não caia. Um vaso lindo, maravilhoso, como nós vimos, entrou, aconteceu o que aconteceu. Pode pular, Tiago. Agora, a lição número 4 fala assim, corpo humano, lugar em que se abriga a vida. Coisa linda, né? 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 26, o Gálatas 2:20, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida de Cristo habitando na gente, é coisa maravilhosa. Então, essas aulas foram um despertar para nós nos conhecermos, vigiarmos, pois nós somos vasos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado, porque nesse vaso abriga a vida. Agora, o que você tem feito com esse vaso? É uma pergunta boa para você. O que você tem feito desse vaso? Você tem zelado dele? Deus criou. É para você, é seu. Você está desfrutando de algo que Deus criou. Você é um ser espiritual habitando em um corpo físico.
Mas você precisa cuidar desse corpo. Ah? Pense direitinho. Pode passar, ô Tiago. Olha a lição número 5 que fala: corpo, morada. Está vendo? O corpo é morada do Espírito. Do Espírito seu, você tem o seu Espírito e você atrai o Espírito de Deus. E há essa união entre o seu Espírito, o Espírito do homem com o Espírito de Deus. Corpo, morada do Espírito. Hã? Agora, tem uns corpos que têm sido morada de quê? De qual Espírito? O Espírito de Deus? Hã? Ou qual Espírito que tem habitado? Nós sabemos que tem corpos que têm sido morada de outros tipos de Espírito. O inimigo é Espírito. O inimigo é Espírito. E ele tem abrigado em corpos. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com qual tipo de espírito tem habitado o seu corpo. Tenha cuidado qual tipo de espírito tem habitado, estabelecido comunhão contigo. Faça, o apóstolo Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. Qual tem sido o seu comportamento? As suas atitudes, as suas decisões. Você tem sido governado por quê? Qual é o espírito que está dentro de você? Que está habitando no seu corpo? Qual é o espírito? Dê uma olhada. Faça uma autoanálise. Você que está me assistindo agora ao vivo, você que vai me assistir posteriormente, eu quero que você faça uma análise de si mesmo. E verifica qual tipo que está, o espírito que está habitando no seu corpo. Corpo, morada do espírito. Aqui Efésios 5:18 fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vou até ler. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 fala, é algo grandioso que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, que estavam vivendo uma vida fora do contexto, vivendo uma vida desregrada. Versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está vendo? O corpo é de Deus. Você está morando numa residência. O vaso é emprestado a Deus, te deu esse vaso. E o que você tem feito dele? O que tem habitado dentro desse vaso? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Ou tem envergonhado a Deus? Ou você tem envergonhado a Deus com o seu corpo? O apóstolo Paulo escreve também, bem assim. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você tem se unido ao Senhor? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E o versículo 18 diz assim: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É para examinar mesmo. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. É uma aula de recapitulação, mas é uma aula, é um resumo, mas que leva a gente a analisar, fazer uma análise de si mesmo, do seu corpo, da sua vida. Vamos lá, Tiago. Essa aula aqui. O destino do corpo. Eu vou ler
no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 ao 29. Está dentro do raciocínio. Você pode ver que cada aula, cada tema, está todo ligado ao raciocínio, para que nós não venhamos nos perdermos. O Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 24 ao 29. Anota aí. Ou se você está com a sua Bíblia, abre-a. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 em diante, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o objetivo nosso. E ele fala, em verdade vos digo. Ou seja, afirmando veementemente, né, que quem ouve a minha palavra e crê, tem que ouvir e crer na palavra de Cristo. Olha o versículo 25. Em verdade, ou seja, afirmação veemente, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Glória a Deus, aleluias. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E aí? Como é que você está? Em que situação você se encontra? Se Jesus vier agora para você, qual vai ser o seu destino? Qual vai ser o seu destino? Olha, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí me vem na cabeça aqui agora, eu vou até ler Lucas capítulo 3, versículo 17. Lucas 3, 17, se quiser anotar, não está aqui, mas veio agora na minha cabeça ao falar com você. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: a sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui está o destino. Ele vem fazer a colheita, mas ele vai separar a palha do trigo. E você? Tem sido crente, homem de Deus, palha ou trigo? Qual o destino que você quer dar para você mesmo? Qual o destino? A responsabilidade da salvação é sua. A responsabilidade de qual destino vai ter o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, é sua, é minha. Eu sou responsável. Então, a responsabilidade é sua, do que você tem feito com o seu corpo, como você tem vivido, porque vai ter um destino, e vai ter o dia do juízo, e haverá a sentença. Haverá a sentença. Absorvido, vinde benditos do meu Pai, vocês foram absorvidos. Apartai-vos, porque eu não vos conheço, vocês foram condenados. Vocês tiveram tempo. O tempo não é isso. O destino do corpo é isso. A responsabilidade minha e sua. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, quando se trata dessa situação de salvação.
Você tem tido comunhão com Deus? Tem permitido que o Espírito Santo habite nesse vaso que Deus te concedeu? Andemos mais. Vamos lá para a lição número 7. A complexidade da alma. É complexa? É. Mas é maravilhosa? É. É algo complexo? Sim. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Na complexidade da alma, o Salmo 63, versículo 1 a 8, eu não vou ler. Eu vou me reportar aqui a revista sobre as atribuições da alma. A sua alma, a minha alma, ela tem as atribuições dela. Pensamentos, que é o tribunal da alma. Os pensamentos. O que você tem pensado? O que tem alimentado a sua mente? Né? E vamos mais. Vontade, força dominante da alma. Aí eu vou dar um pequeno testemunho sobre vontade. Os desejos, a vontade... Tem as vontades maravilhosas, a vontade boa, a vontade de ir para a presença de Deus, a vontade de estar na casa de Deus, a vontade de fazer as coisas boas, de ajudar o próximo, a vontade de ser um colaborador, de ser generoso. Essa é uma boa vontade, mas tem as vontades ruins também. Tem a vontade ruim. Os desejos malignos, desejo de vingança, ódio, desejo de beber cachaça, desejo de prostituir, isso tudo está alienado, está ali na alma, e é atribuído à alma, são atribuições da alma. Esse desejo que você tem, incontrolável, de rede social, de pornografia, de prostituição, esses desejos de falar mal do próximo, de fofoca, de mentira, está atrelado à alma, são atributos da alma, está na sua alma. Mas cabe a você ter domínio sobre ela. Quando você se alimenta do Espírito, das verdades de Deus, em verdade vos digo. É veementemente, é um despertar. Esses desejos, qual o desejo que tem tido na tua alma? Quando eu me converti, eu era um homem que era muito dado ao alcoolismo, eu bebia muito. Eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus. Entreguei minha vida para Jesus. Já havia uns 2 meses que eu não tinha colocado álcool na boca, eu não tinha bebido. Aí um dia, estou passando e tinha um comércio, um boteco, próximo da minha residência, onde eu tomava uma. Volta e meia eu passava lá, né, para tomar uma. Eu tomava uma e aí, você sabe, você toma a primeira aí, são várias. O bar de São Francisco. Cheguei na São Francisco, eu já veio. Seu Ju, tudo bem? Está sumido. Então, por aí. E ele já colocou num copo que era específico para mim. Aquele cliente VIP, você sabe como é que é, né? Tem até o copo reservado para ele. E já veio com um pedacinho de limão num pires. Aquele negócio já veio tudo preparado. Já colocou a minha dose. E veio aquela voz: você vai me negar? Naquela hora eu não bebi, paguei o São Francisco e saí e fui para casa. Olha, quando eu tive aquela vontade, aquele desejo, estava atribuído à minha alma, aquele desejo de voltar a beber. Mas o Espírito Santo que já estava habitando em mim, me confrontou: você vai, e coube a mim beber ou não. E eu decidi a obedecer o Espírito Santo. Não bebi, fui para casa, chorei amargamente, busquei mais de Deus aí, ou seja, eu tive que me entregar mais a Deus ainda. Então, quando nós nos entregamos mesmo, buscamos a presença do Espírito Santo, nós temos forças para ter domínio sobre os nossos próprios desejos. Desejo de prostituição, desejo de pornografia, de rede social, seja o raio que for. Nós temos que ter domínio. Mas se a gente estiver fraco, se o Espírito estiver ausente,
os nossos desejos, se o Espírito Santo estiver ausente, longe, a nossa comunhão estiver distante, estiver fraca, a carne fala mais alto. Os desejos da carne falam mais alto. E é por isso a queda de muitos homens. Por que Eva caiu? E consequentemente, por que muitos têm caído? Exatamente por isso. Falta de alimentar dia após dia o espírito. O seu espírito precisa ser alimentado através do jejum, da oração, meditação, leitura e meditação na palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu nas aulas posteriores, vou estar falando sobre isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual tem os nutrientes necessários para nos dar força, estrutura para vencermos dia após dia as nossas vontades, os desejos. Então, atribuições da alma, pensamento, tribunal da nossa alma, vontade, força dominante da alma, emoção, movimento da alma. As emoções são o movimento da alma e por aí vai. Tem muita coisa, só que a gente não tem tempo para ficar aqui. Então, essa complexidade da alma é muito grande. Vamos para a próxima aula. A lição número 8, os clamores da alma. Jeremias 33, 3, Salmo 42, versículo 1 a 8. A nossa alma grita, tem clamor. A nossa alma tem vontade. É da onde saem as nossas vontades, os nossos desejos. A sua alma tem gritado, tem clamado por quê? Como tem sido a sua vida? Qual tem sido os clamores da tua alma? Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, clama-me. Deus está mandando você clamar a Ele. Não ir clamar no boteco, nas redes sociais. Tem gente que prefere ir fazer clamores, em vez de fazer o seu clamor para Deus, se prostrar diante de Deus, de joelhar, de ir para a palavra de Deus. Tem gente que, eu estou falando para crente também, crente e não crente. Tem pessoas que, em vez de se buscar a Deus, vai buscar nas redes sociais, vai ver pornografia, vai beber cachaça, vai se envolver na roda de escarnecedores. É isso. A sua alma tem clamado pela presença de Deus. Você tem a necessidade de Deus, você tem sede de Deus, mas você tem procurado se saciar em outras fontes. Deus é a fonte inesgotável. É a fonte inesgotável. Então valorize essa fonte, beba dessa fonte, busque nessa fonte. Ok? Os clamores da alma. Está aqui, ó. Salmo 42, versículo 1 ao 8. Vamos andar. Vamos para a aula número 9. As bênçãos de Deus para o homem. Olha que coisa maravilhosa. Êxodo 23, 25. Está aqui. Provérbios 10, versículo 6 ao 9. Do versículo 22 ao 23. São coisas lindas, maravilhosas. Deus tem bênção para você. Mas permita que Deus haja na sua vida. Permita que Deus haja na tua vida. Busque, clame a Ele. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Então faça parte desses. Reveja os seus conceitos. Dê uma olhada para si mesmo. Você é uma obra-prima das mãos de Deus. Olha, você é um privilegiado. Nós somos obra-prima das mãos de Deus. Então você que está me ouvindo, comece a se analisar nesse domingo pela manhã, um dia maravilhoso, para você rever muitos conceitos. Como tem sido o seu comportamento dentro de casa, nesse período de isolamento social, nesse período de distanciamento. Como tem sido o seu comportamento nas redes sociais?
Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem buscado a presença do Senhor? Você tem se comportado ou você tem sido aquela pilha de nervo? Examine-se, pois, o homem é a si mesmo. As bênçãos de Deus para o homem. Só que, para tomar posse dessas bênçãos, tem princípios. Um deles é a obediência, comunhão, oração, jejum, busca, e por aí vem, meditação, leitura e meditação na palavra de Deus, renúncia ao pecado, fugir da presença do mal. Bem-aventurado, homem abençoado, homem que se apropria das bênçãos de Deus, sabe o que é? O homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Esse é o homem dotado de bênção proveniente do trono de Deus. Então, não ande segundo o conselho de ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Amém? Vamos para a aula número 10. A aula número 10 foi falado sobre o espírito do homem. Tem o espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o espírito do homem. Está aqui. Jó 32, versículo 8, fala desse espírito. Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, fala desse espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 16, fala. Dá uma olhada acerca do seu próprio espírito. A gente fala muito do Espírito Santo, mas e o seu? E o seu espírito? Você tem espírito. O único ser que é dotado de corpo, alma e espírito. Os animais têm desejo, têm vontade, têm alma. Mas e aí? Você tem alma, você tem corpo físico, biológico, fisiológico. Você tem a parte emocional, ou seja, psicológica, que é a alma, onde abriga a alma, e tem a parte do espírito, aonde você estabelece comunhão com Deus. Deus colocou o espírito no homem exatamente para ter essa comunhão contigo. Ok? Pode ir para a aula número 11. A renovação do homem interior. Está vendo que o vaso precisa dessa renovação? E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, dá uma olhada nela. Olha, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, eu vou até ler. 2 Coríntios, capítulo 4, tem uma palavra muito boa do apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, que fala exatamente assim, quer ver? Você está com a sua Bíblia, pode abrir aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a parte externa, e quem é que comunica com a parte exterior é a alma, né? Onde tem desejo, aquele negócio todo, que a gente viu no resumo anterior ali. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, quando ele se volta para Deus e passa a buscar estabelecer a comunhão sincera com Deus. Aí há uma renovação, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda compreensão. Uma coisa grande que Deus tem preparado para o homem que se renova o seu interior dia após dia, após dia após dia.
E tem mais, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. E as que se não veem são eternas. Olha, as coisas reveladas são para o homem, as ocultas pertencem a Deus. E é como diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado. Coisa grande, mas você precisa dessa renovação dia após dia, após dia, após dia. Amém? Vamos verificar aqui sobre a aula número 12. Jesus, isso é coisa linda. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É coisa grande. Isaías capítulo 9, versículo 6, né? Um filho se nos deu, um menino nasceu, né? O Evangelho de João capítulo 1, do 1 ao 13, fala também. Essa aula número 11, todas as aulas são excelentes, e essa aí exalta de uma forma muito grande o nome, ou seja, é uma declaração, é um reconhecimento. Jesus 100% homem materializou, Jesus 100% Deus. Ali estava a essência divina na terra, e ele veio para buscar e salvar o perdido, estabelecer o religare, ligar o homem novamente a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, para isso que ele veio. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida abundante é lá na frente. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, e eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Eu vou voltar e te buscar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele habitou aqui na terra. Ele vivenciou, ele experimentou as dores suas. Ele experimentou. Aquilo que nós sofremos, ele enfrentou tudo. Ele passou por tudo. Às vezes você anda com espírito de insatisfação, insatisfeito com tudo, murmurando, reclamando. Dê uma analisada na sua vida. Coisas piores Jesus passou por minha causa, por sua causa. Eu não merecia, você também não, mas ainda assim, aquele que foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que veio, habitou entre nós. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 13, fala exatamente isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como você tem se comportado? Tem reconhecido isso? Você tem reconhecido o sacrifício de Cristo por você? É uma reflexão mesmo. Cristo, Jesus, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Que maravilha. Olha a graça, olha a misericórdia de Deus se revelando ao homem aqui na terra, através de Cristo. Sabe por que isso? Porque o amor de Deus é imensurável, não se pode medir. João 3,16 fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, me amou de tal maneira, te amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que você tem depositado a sua confiança e a sua esperança? Do seu futuro, do seu destino, como nós vimos nas aulas anteriores aqui. Você tem depositado a sua confiança, a sua esperança em quem? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveu aqui, com o único objetivo de resgatar os perdidos, de restaurar os vasos estragados,
Ele veio comprar os vasos estragados, e, como nós vimos em Coríntios, pagou um alto preço por vasos que não valia nada, igual eu. Vasos ruins, estragados, e ainda assim ele pagou um alto preço, o seu próprio sangue, para me comprar, para te comprar. E você tem reconhecido isso? Tem valorizado? Ou tem valorizado mais a pornografia na rede social? Ou tem valorizado mais o conselho dos ímpios? Ou tem valorizado mais as rodas de escarnecedores? O que você tem valorizado mais? Aquilo que você mais valoriza é aquilo que faz parte da sua vida. Então valorize o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Valorize isso, analise, pense sobre isso, ok? Vamos para a 13ª aula. Para que vivemos? Ai, que pergunta linda. Foi domingo passado o Eldo ministrou essa aula aqui. Nós vivemos para o reino. E vivemos para Cristo. 2 Coríntios 5,15 fala sobre isso. Mateus 6 fala sobre a ansiosidade. E fala até o versículo 34. Andeis preocupado, por quê? Você vive por causa de roupa, por causa de sapato? Ah, se faltou o blush para maquiagem, eu vou morrer? Ah, se não tiver um batom, eu não vou para a igreja porque eu não tenho batom? Ah, eu não vou para a igreja porque o meu sapato é porque isso, porque... Cria uma série de coisas. E fica ansiosa. Ah, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber? Uma ansiosidade que te afasta. E isso são atributos da alma. A sua alma tem tido um domínio muito grande. Agora, esse negócio dessa pandemia. Ah, eu vou morrer, eu vou viver. Esse vírus vai me pegar, como é que eu estou? Espera aí. Lança sobre ele a vossa ansiedade. Tenha confiança e esperança naquele que pode resolver os seus problemas. Tenha confiança e tenha esperança nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para que você vive? Para que vivemos? Romanos 12, versículo 1 ao 2. Está aí. Quanto ao mais, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda. Você tem analisado essas coisas, esses contextos? Aonde você está? Ou você valoriza mais as más notícias? Você liga a televisão, só é a funerária, né? O que isso traz? Que confiança você vai ter ao ouvir a declaração desses repórteres que estão aí só caçando morte, só caçando cova, só caçando isso, caixão, funerária? Vai para a palavra de Deus. Eu tenho que me sustentar na palavra de Deus. Senhor, me guarda, assim como o Senhor guardou os filhos de Israel no Êxodo, lá no Egito. Nós estamos no Egito, na situação de Egito, mas na casa dos filhos de Deus havia o sangue do cordeiro nos umbrais. O anjo da morte não podia entrar naquela casa. Então busque a presença de Deus. Não permita se vencer com essas más notícias. Volte para Deus, se necessário for, desligue essa televisão. Não fique dando, né? Muitas pessoas estão deixando de dar crédito às verdades de Deus para dar crédito às verdades de repórter, que fica buscando só coisa negativa para implantar na sua mente. Então renove a sua mente. Não se conforme com essas coisas. Volte-se para Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se for a hora de você ser recolhido, Salmo 139 nós vimos, está tudo
planejado. O seu destino está todo planejado na mão de Deus. No dia dele te buscar, o dia é seu. Vai. Então, estejais preparado. Não ande vacilante. Não ande dando crédito à palavra de escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Pastor, eu não sento na roda de escarnecedores, que eu estou vivendo um isolamento social. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está no isolamento social, mas através da sua rede social, da internet, você tem andado numa grande, mas muito grande, roda de escarnecedores, através de más conversações. E não se esqueça, 1 Coríntios 15, 33 fala: as más conversações corrompem, denigrem, estragam os bons costumes. Então veja com quem você tem conversado nas redes sociais. O que você tem postado nas redes sociais. Analisa. Talvez você está numa grande roda de escarnecedor e está enganado. Às vezes tem um espírito maligno dominando isso. E aí começa a gerar insatisfação. O espírito da insatisfação leva à murmuração e leva à queda do homem. Conselho de ímpios. Talvez você tenha andado de acordo com o conselho dos ímpios. Cuidado. Cuidado com o tipo de conselho que você tem ouvido e tem dado crédito. Vai para a palavra de Deus. Faça como os irmãos de Bereia. Paulo chegava lá, pregava, depois eles iam examinar na palavra de Deus se aquilo que Paulo estava pregando era verdade, estava sustentado na palavra. É assim que você tem que fazer. Cuidado com os maus conselhos. Conselho de ímpio leva à queda. Caminho de pecadores leva para o inferno. Roda de escarnecedores te leva para longe da presença de Deus e te leva para o inferno. Então tenha cuidado, muito cuidado. E agora já fizemos um apanhado das 13 aulas que foram dadas. Esse aqui foi um resumo bem sucinto, mas está aí. Eu creio que você anotou, tirou print. Depois você pode entrar na página do Facebook da CCFEP Norte e essa ministração vai estar lá. E o nosso próximo tema, que a partir de domingo de manhã eu estarei aqui em nome do Senhor Jesus, com esse próximo tema, que será sobre o avivamento espiritual. Esse está aqui, ó. Vai ser também transmitido nas redes sociais, no Facebook, da página do Penorte, no Instagram, depois vai ser colocado lá, e por aí vai. Avivamento espiritual no domingo. E eu já quero te desafiar a ler todo o livro do profeta Joel. Para vivermos avivamento espiritual, nós temos que primeiramente fazer o quê? Antes tem que passar pelo processo. Antes de vivermos o avivamento espiritual, os vasos precisam ser restaurados. Domingo que vem vou estar falando sobre a restauração do vaso. Por isso que eu quero que você leia o livro do profeta Joel e o Salmo 51. A aula de domingo que vem vai estar muito fundamentada no Joel, principalmente o capítulo 2 e o Salmo 51. Em nome do Senhor Jesus, eu estarei aqui neste altar ministrando esta aula sobre avivamento espiritual. Mas primeiro vamos estar falando sobre a restauração do vaso. Talvez você é um vaso que precisa ser restaurado. Talvez você é um vaso estragado e precisa ser restaurado. E tem um processo para a restauração do vaso, para que depois venha o avivamento espiritual. É necessário que o vaso esteja em condições. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão rompe-se o odre, aí derrama vinho, o odre se estraga. Mas põe-se vinho novo em odres novos.
e ambos se conservam. Olha que maravilha. Então você é um odre. Odre, vaso, a Bíblia está repleta desse, fala do recipiente. O recipiente aonde vai ser colocado o Espírito Santo, ele precisa estar ajustado. E nós vamos ter umas 3 aulas ou 4 sobre a restauração do vaso, para podermos entrar no avivamento espiritual e experimentar o avivamento espiritual. Então, o próximo tema da Escola Bíblica Dominical, aqui da comunidade cristã Fruto do Espírito do Penorte, vai ser esse aqui: avivamento espiritual. E é domingo, 8 horas da manhã. Chuva, frio, sol, calor, estaremos aqui até que termine. E quando terminar o isolamento social, quando tiver aula presencial, vai ser esse tema. Os vasos precisam ser restaurados para que haja. Joel é uma aula, o profeta Joel dá uma aula sobre isso. Naquela época, os vasos, o povo de Deus estava estragado, estava numa situação terrível. Nós vamos entrar também em Ezequiel 37, lá do Vale de Ossos Secos. É o que nós estamos vivendo na atual conjuntura. Nós vamos entrar lá. Mas vamos aprender os princípios que nos levam a ter o vaso restaurado. A gente vê ali o Salmo 51, é lindo. É lindo. O Salmo 51 é muito lindo. Então nós vamos nos preparar. Eu quero que você, durante essa semana, esteja jejuando, esteja se preparando para entrarmos nessa aula sobre o avivamento espiritual. Eu vou fazer uma oração por você agora. Eu vou fazer uma oração por você. Eu vou passar um louvor para você. Que às vezes hoje, Deus olha para dentro de você, olha para você, e nada de bom se encontra, porque você é um vaso que está estragado, todo detonado. Talvez eu estou falando com você que está afastado, desviado, caído, ou para você que chegou agora em casa, estava bêbado. Jesus te ama, e Ele quer te restaurar. Ele veio te buscar. Jesus quer moldar você. Jesus, através do Espírito Santo, quer habitar dentro de você. Talvez você tenha andado mentindo, se prostituindo, guardando mágoa, rancores, tudo que é ruim tem se instalado dentro de você. É manhã de reflexão. É manhã onde você pode buscar essa mudança. Vou passar esse louvor para você, para que você analise, ouça essa música, feche
Pai Santo, que o Senhor nos conceda, Pai, um coração novo, um espírito novo, Pai. Como foi o clamor do salmista Davi. Meu Deus, aquele homem, ele sabia que ele era um vaso que estava estragado, mas ele confessou, ele se arrependeu e ele clamou ao Senhor: Pai, dá-me um novo coração, um coração novo, um espírito novo, um coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, entra na vida desse homem, entra na vida dessa mulher, esse jovem, essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, vivendo uma vida longe da tua presença. Que o Senhor possa nessa manhã fortalecer os fracos, levantar os caídos, orientar, meu Deus, os desorientados. Que o Senhor entra, meu Deus, com a tua salvação na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E eu oro também, meu Deus, nessa manhã, por aqueles que se encontram, meu Pai, numa situação de enfermidade física. Tu és o Senhor que cura o físico, meu Pai. Oh, meu Deus, aqueles, meu Pai, que estão num leito de dor, num hospital. Oh, Senhor, que o Senhor possa visitá-los agora. Toca nos pulmões, toca nas vias respiratórias, toca no sangue, toca nos músculos, restaura, meu Pai, o físico, restaura a saúde física, meu Deus e meu Pai. E eu peço ao Senhor também, aqueles que se encontram, meu Pai, numa situação de enfermidade emocional, a alma, Pai, está enferma, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, visita essas pessoas que se encontram num cárcere emocional, aprisionado, escravo, meu Pai, das situações mundanas. Que o Senhor possa estar quebrando todo jugo. O Senhor disse na tua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus e meu Pai, que nessa manhã de domingo vidas sejam alcançadas, que haja cura física, cura emocional, cura espiritual, que haja resgate, que haja restauração, que haja a manifestação do teu poder, meu Pai, na vida das pessoas que se encontram numa situação de dificuldade. Tu és o Deus que supre a necessidade dos teus filhos. Então, Pai, que haja a bênção do Senhor, que a bênção de Deus para o homem alcance os lares, alcance as famílias nesse domingo pela manhã. Assim eu oro, assim eu creio, e que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, levanta a sua mão direita e fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu tomo posse das bênçãos celestiais do Senhor para a minha vida. Eu creio na minha vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.